O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Kendi Sakamoto. Boa noite, Kendi. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, nós que agradecemos aqui no Cresce. Você já é nosso antigo parceiro, né, Kendi? Há quantos anos já que você ministra aqui no Conselho? Fico muito feliz aí em poder ministrar as palestras aí, né? Eu conheci pessoalmente as pessoas também visitando as cidades, então é um pessoal muito bacana que eu gosto muito. Muito obrigada, Kendi. Kendi, tem muita gente que te conhece e conhece o seu trabalho, as suas palestras, mas tem gente chegando aqui a primeira vez pelo nosso canal. E eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas, tá? O Kendi Sakamoto, ele é PhD, engenheiro elétrico especializado em telecomunicações, palestrante internacional, foi executivo da American Express Grupo Telefônica, Instituto de Engenharia e consultor em experiência do cliente para organizações em muitos países, professor universitário, orientador de mestrado e doutorado, autor de 27 livros em vários segmentos. E ele vai falar hoje para a gente sobre a coragem como senha para o sucesso, né, Kendi? É verdade. E boa palestra para você, Kendi. No final, a gente retoma aqui para bater um papozinho, tá? Perfeito, gratidão. Obrigada, viu? Obrigado a você. Pessoal, boa noite, tá? Agradeço imensamente a Cristiane, Natasha, Maria e o pessoal aí do Cresce pelo suporte, né? E vamos fazer aí um bate-papo bem bacana. Como a Cris mencionou, eu sou um homem de telecomunicações, tá? Então, vamos relembrar aí um tempo um pouquinho mais antigo, né? Que no começo, que ninguém tinha nascido ainda, tá? Do que eu vou falar. Então, no começo, a comunicação era via tambor, tá? Era lá principalmente na África, então as pessoas batiam tambor, aquilo era retransmitido, né, por vários tambores, chegava lá, e quando chegava lá, a resposta mais ou menos adequada significa que a mensagem tinha sido feita com sucesso, né? Aí, ao longo do tempo, os índios americanos começaram a desenvolver comunicação via sinais de fumaça. Então, por exemplo, quando tinha um branco invasor, né, lá chegando, eles conseguiam fazer mandar para outra tribo, né, os sinais de fumaça que eram interpretados lá. Só que você imagina o seguinte: dia de frio, vento, chuva, era difícil transmitir a mensagem. Então, assim, nem sempre o processo de comunicação foi fácil. Até que um dia chegou o telégrafo. O telégrafo foi uma coisa muito interessante, na qual o pessoal tinha que utilizar o código Morse, né, e aquilo decodificava de um lado para o outro, né? Inclusive, eu conheci um amigo, o Alvis Zorzi, que era da MCI, e ele sabia transmitir o código Morse. Ele até me presenteou aí com umas fitinhas, tá? Depois, nós tivemos aí o advento aí do telefone. O telefone foi uma coisa, assim, bacana, que começou a se proliferar ao longo do tempo, mas ele precisava de linha física para conectar. Okay? Então, por exemplo, eu vim lá de Monte Alto, que é a minha cidade, na época tinha, basicamente, contando o pessoal da área rural, tudo, tinha 17 mil habitantes, né? Isso em 1970, tá? Uma vez meu pai, que tinha um comércio lá de mercearia, ele pediu para fazer uma ligação para São Paulo. Eu cheguei na telefonista, que era uma casa, né? E eu vi aquele PBX de pega, sabe, naquela se conectava assim, tinha 100 telefones da cidade. Na verdade, hoje seria um PBX, né? Então, tinha do 00 ao 99. Isso quando as pessoas tinham que se comunicar, todas tinham que falar para a telefonista e ela conectava as 100 pessoas da cidade. E, na realidade, 99, mas o dela lá também, né? E
Aquilo era interessante, só que eu pedi uma ligação interurbana, quer dizer, não era aquela ligação local, era uma ligação que tinha que vir para São Paulo. Eu cheguei às 10 da manhã e ela falou assim, olha, você vem, ela olhou o número de telefone e falou assim, você vem às 4 da tarde, que talvez a sua ligação seja completada. Eu falei, nossa, esse negócio aqui está muito ruim, eu preciso trabalhar nisso para tentar melhorar. Então, um ano depois, eu já ingressava na antiga Telesp, né, que é a Telecomunicação em São Paulo, que veio ao Grupo Telefônica de Espanha, né, que era só telefonia fixa naquela ocasião. Telefone era um negócio muito caro, tinha um plano de expansão, as pessoas pagavam, demorava 2 anos para instalar, e você colocava no imposto de renda como um bem, e era uma fortuna. Às vezes era preço de uma casa ou preço de um carro, para vocês terem uma ideia. E era isso que você usava para se comunicar, e tinha os orelhões, né? Assim, em alguns quarteirões, você usava uma ficha e você poderia utilizar. E eu entrei em São Paulo e era também um sistema de PBX. Então, quando eu precisava ligar para alguém, inclusive de outro andar, eu entrei trabalhando no CERP, Serviço Federal de Processamento de Dados. E era interessante, eu falava no telefone disso, olha, eu queria falar com a Dona Maria lá no 3º andar, e aí ela fazia a comunicação. Naquela ocasião, o pessoal falava para mim que a telefonista escutava todas as conversas e que elas tinham um juramento que não podia conversar, não podia comentar com ninguém. Na verdade, isso daí é mito, mas naquela ocasião eu acabei acreditando. E de lá eu fui trabalhar na Telesp, né, a Telecomunicações de São Paulo S.A., e fiquei 16 anos lá. Naquela ocasião também existia o Telex. Tá? O Telex era, você tinha uma linguagem lá que era datilografada, tá? E então você tinha uma máquina aqui e uma máquina na outra empresa. O interessante era assim, nós tínhamos também aquele ponto a ponto. Então, da Telesp, a gente ia com a Embratel, que era a empresa brasileira de telecomunicações, nós chamamos de teletipo, que era ponto a ponto. O outro, o Telex, você podia ligar para qualquer empresa que tivesse no Telex. No teletipo era ponto a ponto. Então, era interessante assim, você escrevia aqui, saía lá, mas como é tudo analógico, você via os tipos igual de datilografia se locomovendo, né? E naquela ocasião, um seriado que tinha na televisão era O Homem Invisível. E entrou um office boy lá um dia, ele passou por mim, ele viu aqueles tipos lá e tal, falou assim, nossa, o que é aquilo ali? Eu falei, nós contratamos um homem invisível, né? Mas deixa ele trabalhar quietinho. Depois, um dia, eu falei para ele como é que as coisas funcionavam. Então, a parte de telefonia era assim, mas todo mundo conseguia se comunicar. Deixa eu ver minha colinha aqui só. E depois eu mencionei do teletipo, olha só, década de 80, eu fui consultor e membro do Conselho Municipal de Telecomunicações, tá? A convite do prefeito Jânio Quadros, né? Eu não tinha nenhum vínculo político, mas eu era o engenheiro de telecomunicações que atendia a prefeitura. Então, eu acabei sendo convidado e participei também. E a gente colocar uma série de o que podia ser melhorado no âmbito da cidade. Então, o que eu fiz? Eu percebi que tinha várias escolas municipais de educação infantil e vários pronto-socorros que às vezes não tinha comunicação assim, para as pessoas, tinha só deles. Então, eu pedi para colocar telefone público em todas essas unidades, né, e que ajudou bastante. Aí eu percebi também que lá na prefeitura era assim, o secretário ou alguém lá pedia para a secretária datilografar em papel timbrado uma carta que ele ditava, ele lia, alterava alguma coisa, ela corrigia também no papel timbrado, depois ele assinava,
alguém descia lá na garagem, um carro oficial pegava e levava para outra secretaria, ou lá no gabinete do prefeito, assim por diante. E eu achava aquilo, assim, do ponto de vista de documentação, tudo certo, mas era dentro da empresa. Então, eu propus o seguinte, o que os outros membros achando que não ia dar certo, mas aí não dá, não, é sempre assim, tal, é um protocolo. Eu falei, não, mas eu quero propor. Então, eu propus lá na ata do Conselho Municipal de Telecomunicações que, dentro dos órgãos da prefeitura, ou seja, entre secretarias, gabinetes, né, assim, que pudesse ser utilizado o Telex, né, como meio de comunicação. Nossa, eu fiquei surpreso. O prefeito Jânio Quadros assinou. Então, tudo agilizou bastante, né? Evitou-se retrabalhos aí de correção, porque o Telex você podia escrever no verso de qualquer papel, tá? É uma coisa que eu acabei lembrando aqui, né? Eu peço desculpas a vocês que eu tive 4 cirurgias esse ano no olho direito, então, por isso que eu não estou usando nem material para vocês, mas dava para a gente se comunicar assim, né? Então, a parte de telefonia fixa, ela foi se expandindo, né? Você vê que a cidade cresceu, o país cresceu, né? Mas tem coisas, assim, interessantes que a gente pode ver. Ao longo do tempo, ninguém pensava em celular ainda, né? Nós tivemos aí esses contatos todos, aí houve o pager, que era o BIP, que eles falam, tá? Todo mundo começou a utilizar o BIP, só que a central do BIP era assim, você tinha o aparelhinho, você recebeu a mensagem, né? Você tinha que ligar para a central do BIP, olha, vou ligar para fulano de tal, né? Não sei o quê. Aí você pegava um telefone fixo e ligava. Depois veio o pager, que aí você ligava para a central e ela te mandava uma mensagem. Só que a moça escrevia do jeito que ela escutava, tá? Mas normalmente era inteligível a mensagem. E existia uma empresa que foi muito grande, ela chegou a ter 1,5 milhão de pagers. Imagina, todos os médicos usavam, todas as pessoas aí de suporte técnico usavam, área de saúde, área de gerência de grandes corporações que precisavam de contato urgente, né? E isso daí durou bastante até basicamente o ano de 2002, tá? O celular entrou no Brasil em 92 pela Apple, pela Rio, 92. Só que São Paulo ele entrou 2 anos depois, né? Começou o telefone analógico. Tá? O que é telefone analógico? Você uma frequência, uma ligação. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando chegou aqui em São Paulo, era analógico. Então, dentro daquela célula, só podiam 50 ligações simultâneas. Tá? O 51 não dava certo. Você tinha que aguardar o quadro e tudo mais. Tinha muita área de sombra ainda, né? Mas, ao longo do tempo, as coisas foram melhorando, né? E veio o TDMA. TDMA é uma tecnologia que dividia a frequência em 3. Tá? Como se você pegasse uma estrada do analógico, que é uma só, dividisse em 3. Depois veio pela Vivo a CDMA, né, que dividia a estrada em 10. Só que com as próximas gerações aí, de celular e tudo mais, tudo foi melhorando, né, e foi melhorando bastante. Vocês podem ver o seguinte, o celular passou a encampar tudo. Então, o celular acabou pegando e-mail, acabou pegando todas as coisas, relógio, calculadora, né? Elas foram inseridas dentro dele, né? Foi facilitando a vida de todo mundo, tá? Quando alguém furta o teu celular, é um estrago, mas enquanto você está com ele, tá tudo em ordem, né? É uma situação assim, você hoje parece que não vive sem o celular, tá? E da mesma forma que o Bill Gates, quando concedeu a seguinte, olha, um computador em cada casa, e isso realmente aconteceu, né? E tem gente que usa 2, 3 computadores também,
laptops, os tablets e assim por diante. Mas é uma coisa interessante. O que assim, esse advento da internet, né, está propiciando? Então, ela tira um pouco do trabalho manual. Então, eu lembro que há 3 anos atrás, quando houve o 5G, proporcionou o seguinte: é o 4G. Você podia pegar uma máquina que apanhava laranja, você colocava uma pessoa lá dentro, ele direcionava o pé de laranja, fazia a colheita, jogava lá, ele levava lá para o depósito e assim por diante. Com isso, pelo controle, foi assim. Você programa 24 horas a máquina, ela se direciona até uma laranjeira, colhe todas as laranjas, põe no depósito, volta, pega os outros pés de laranja 24 horas. Então, você tirou o trabalho de pessoas, mas elas têm que se adaptar e trabalhar com outra coisa. Leituristas de água e energia elétrica também foram dispensados, porque você consegue ler na fonte, quando as pessoas têm que ir no local para fazer as leituras. E tudo foi melhorando, está tendo aí várias coisas, logo nós vamos ter também proporcionou com que os aplicativos, você vê Uber e outros aí, né, geraram muitos empregos aí para esses motoristas aí de aplicativos, tá? Tudo a tecnologia permitindo que você... Só que o que ocorre? Você tem que se adaptar a isso, né? Cada negócio que aparece, você tem que ficar pronto para essas situações. E com o avanço da tecnologia, o que aconteceu? Em 2004, existia mais ou menos... 2002, existia um monte de gente ainda que usava pager, né? E eles começaram a despencar, porque a celular começou a expandir. Nós tivemos aí a telecelular virou a Vivo, você tem a Oi, chegou a TIM, que era só celular, as outras tinham celular e telefone fixo, né? E começaram a disputar o mercado. E aí, aquilo foi crescendo, né? E com isso, você no celular, você podia fazer tudo, você não precisava mais de pager. Então, começou a despencar. Aí eu fui chamado pela maior empresa de pager, né, como consultor, para ver o que podia ser feito lá dentro. Eu falei: olha, esse montão de gente que você tem na central de atendimento escuta a ligação e transmite pager, tá? Só que para virar um call center, tem que ter técnicas de negociação, tem que melhorar a forma como que as pessoas atendem ao telefone. Então, para transformar uma empresa de atendimento de pager em atendimento de call center, você tem que dar um treinamento muito grande, né? E também você precisava ter, para isso, virar uma empresa de call center, você teria que buscar novos clientes. Então, foi colocado um diretor comercial, gerentes comerciais e alguns vendedores. A pessoa pegou e me chamou e falou: eu acabei mandando uma proposta, né? Ganhei a proposta, e eu coloquei lá dentro o seguinte: para que aquela empresa começasse a ficar conhecida, ela tinha que fazer alguns cafés da manhã, e nesse café da manhã convidar alguns prospects, a gente fazia uma apresentação, e depois a área comercial tinha que grudar em cima desses prospects. Por que era bom ali no hotel? Era ambiente neutro. Porque quando você vai numa empresa, lá dentro você está em território dele, né? Então fica mais fácil, tá? Aí toma um café, toma um suco, come alguma coisa, tudo facilita, né? E fiz isso daí antes de fazer o processo de terceirização. E uma vez eu fui chamado pelo conselho. O conselho era... O pessoal do conselho pertencia, quer ver? Na época, era um membro do maior banco que tinha aqui no país, maior empresa que teve no país, né? E outros ali. Eu fui chamado lá e
um deles pegou e questionou assim, Kendi, quantos cafés da manhã já fez? Olha, eu fiz, era mais ou menos cada 15 ou 20 dias. Eu fiz 3 cafés da manhã, né? Um total de 25 prospects. Né? Aí ele falou assim, tá, a próxima pergunta é o seguinte, e quantos clientes você trouxe? Eu olhei para ele e falei assim, moço, café da manhã, né, é feito para dar visibilidade. Ninguém conhece a sua empresa. Nós estamos trazendo pessoas interessadas que não conhecem em ambiente neutro para conhecer. Aí depois o pessoal comercial seu que tem que usar. Se café da manhã trouxesse clientes, a cidade inteira tinha só café da manhã. Então, você tem que estar preparado para determinadas situações. Depois eu fiz projeto de terceirização de outras empresas, tal, né? Eu fiz o projeto para o Nordeste. Né? Eu lembro quando eu fiz o projeto para Minas Gerais, por exemplo, o pessoal daqui falava assim, mas eu não quero ninguém que atenda com Uai. Eu falei, não, você não vai ter ninguém atendendo com Uai. Você vai pegar, treinar as pessoas como você deve falar, do jeito que você realmente necessita, né? E assim por diante. Fiz projeto para o ABC, fiz projeto para Santos, o pessoal fala, lá não dá, porque tem idoso lá. Mas não, tem um pessoal jovem também, que estudava, né? E podia também. E assim por diante. Ou seja, eu fui criando determinados paradigmas, né? Para que as pessoas pudessem usufruir melhor da tecnologia. Né? E o que eu queria contar aqui mais para vocês? Essa daqui é a minha colinha. Salvador, celular, agora. E depois aí, quando eu era executivo da American Express, nós tivemos um plano fantástico. As outras empresas, eu evito falar o nome, né? Mas a American Express eu faço questão, porque ela foi a melhor escola que eu já tive. Né? Mesmo tendo feito isso aí, esse monte de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu ainda acho que ter trabalhado na American Express foi assim, uma coisa que me deu muita visibilidade e também me ajudou bastante na parte de conversar com as pessoas, entender os negócios e tudo mais. Tá? Tivemos uma fase da década de 90 que era assim, redução de custos, projeto de redução de custos. E a gente se reunia, uma vez cada 10 dias, né, pessoal de vários, e o meu pessoal também. E o pessoal tem ideias boas e tudo mais. Mas começa a ter negócio assim, olha, na hora do almoço apaga a luz. Então, na verdade, é o seguinte, ao longo do tempo você pode economizar, mas isso ainda não era assim relevante para uma grande empresa. Só quando um rapaz pegou e falou assim, pegou aqueles envelopes vai bem, falou, quando terminar o envelope, você cola uma folha de sulfite de um lado, do outro, e cola e faz as linhas. E é mais barato comprar um daqueles envelopes que fazer de novo. E até fiz uma brincadeira com eles. Pessoal, eu preciso que vocês me ajudem a pensar. Quem chegar aqui e falar que tem que usar um papel higiênico dos dois lados, eu mando embora. Nunca mandei embora ninguém, mas para isso realmente pensar. E aí eu fiquei pensando assim, qual seria a minha contribuição mesmo, pessoa? Né? O que eu fiz? Existia todas as concessionárias aí, eram todas estatais. Foi privatizar, a história é assim, em 1972, né, foi criado o Ministério das Comunicações, já tinha sido criada a Embratel em 1965, e foi criado o modelo das teles, então Telesp, Telebahia e assim por diante. Né? Mas eram estatais, pertenciam ao Ministério das Comunicações. Né? E todos eles eram colocados por políticos. A diretoria-presidente e diretoria eram políticos. Tá? Só os outros níveis que eram pessoal, assim, funcionário de carreira. E com isso, você não tinha muita negociação. Entendeu? Não tinha, eram os recursos, não tinha. Você não tinha como negociar a tarifa, porque essa tarifa era negociada lá no Ministério das Comunicações, era igual no Brasil todo. Então, eu fui nas empresas particulares. Então, CETEP Ribeirão Preto, CTPC da área do ABC, Sercontel em Londrina, e também o grupo CTBC
que era da região ali do Triângulo Mineiro. Eu gostei muito, achei fantástico, a boa vontade, principalmente, de todos eles. E eu fiz um projeto assim, que contemplasse 4 coisas. Primeiro, boa infraestrutura de telecomunicações, que aqui estatais ainda não tinha. Boa infraestrutura de energia, que aqui tinha risco de apagão. Universidades, para ter gente para poder trabalhar, e vontade da prefeitura na redução de impostos. Que aqui não tinha jeito, era 5% e assim por diante. Eu fui lá para Uberlândia, aí fiz um ranking, né, de todas as cidades, as vantagens, né, tinha feito algumas reuniões preliminares, e quando foi lá para Wall Street, um engenheiro de lá me ligou, né, falou assim, Uberlândia é mesmo que Zelândia? Não, eu até gostaria, mas é totalmente diferente. Olha, nós montamos lá um comitê, e quando os americanos chegaram para visitar o local, o que é bom lá em Uberlândia? Maior empresa como é que chama? Maior empresa que tem de coisa viária para entrega, tá? Está lá em Uberlândia, o segundo também, né? Martins e também o Grupo Arcon, e uma cidade bastante desenvolvida, né? A CTBC muito bacana. Eu acabamos negociando lá o ISS Buipará, tá? E a conta toda fez com que toda a área de atendimento da American Express fosse para lá. Virou um negócio bacana. E onde era o pasto? É um Granja Marileus, hoje, se vocês forem. Nas reuniões, e eu lembro que eu estava lá no pasto, em 1996, olhando as vacas pastando. E um americano que tinha trabalhado na IBM de lá, né, que estava na American Express, de lá, de Phoenix, Arizona, ele olhou para mim e falou assim, você vai querer colocar um call center aqui? Eu falei, por enquanto é um call center, uma central de vacas, vai ser um call center, uma central de chamadas. E realmente virou lá o call center. Em 1997, 98, gerou 12 mil empregos diretos, 18 mil indiretos, e agora eu fui, logo depois da pandemia, visitar aquele local, que era um pasto de vacas. Tem várias empresas lá, trabalham 180 mil pessoas, ou seja, é um local assim um projeto que deu certo, é um projeto que eu mais me orgulho, porque gerou muitas empresas, né? Então, depois que eu saí da American Express, eu fui convidado pelo Grupo Telefônica de Espanha para montar 7 mil posições de atendimento em 7 meses, né? E depois eu fui como diretor comercial. E aí, como isso acabava atrapalhando o meu lado acadêmico, eu dava aula de graduação e pós-graduação de várias matérias, né, em vários locais, eu pedi para sair e fiquei no meio acadêmico, mas abri minha consultoria, tá? A consultoria, acabei fazendo vários projetos muito importantes, né? Eu queria colocar alguns assim. Teve uma grande empresa que estava quase fazendo 100 anos de existência, né? Que tem várias cidades e tudo mais, tem shoppings também, uma loja muito grande, e eles me chamaram, fui chamado lá por uma pessoa, um diretor, e naquele momento, o que tinha acontecido? A família, né, ela tinha ficado no conselho, mas tinha contratado executivos para tocar a empresa, presidente e diretores. E quando comentaram em fazer um call center de cobrança ou de atendimento já tinha, era pequeno, mas eles queriam melhorar. Já tinha uma grande multinacional de consultoria trabalhando lá com eles.
Eu fui chamado e o meu interlocutor falou assim, olha, eu não conheço você, quem está com a gente é a empresa tal, essa multinacional poderosa aqui. Você quer convite com eles? Foda. Você vai me desculpar, mas eles são bons em tributário e um monte de coisa aí, mas nesse caso aqui eles não sabem. Ficou meio assim, tá fora. Liga para a empresa e fala assim para eles, olha, eu vi que esses projetos aqui vocês não fazem direto. Né? Como que vocês vão fazer aqui se vocês ganharem esse projeto? Ninguém sabia que eu estava lá. Aí eles falaram, projeto dessa envergadura, nós vamos chamar profissionais conceituados do mercado. Mas e esse caso, um caso desse daqui, a gente tem que chamar quem se acabou. Né? Então, eu acabei sendo contratado. Né? Eles depois acabaram me convidando até para a festa dos 100 anos também. Olha só como que a gente tem que ser perspicaz. Quando eu fui chamado para conversar, eu procurei levantar o máximo de informações possíveis. Eu falei, bom, estou competindo com uma empresa que tem muito nome, mas ela vai cobrar em dólares americanos e não vai cobrar em reais. Mas isso daí não é o grande diferencial. Eu fui pesquisar ao lado dessa grande loja, aí pensei o seguinte, se eles vão procurar um outro prédio para fazer esse tratamento, vai ter que fazer, não existia computação nas nuvens, hoje tem, né? Você tem que ter aquela sala fria com equipamentos, servidores, duplicados e tal, e aquilo era muito caro, né? E muitas vezes inviabilizava. O que eu fui? Eu saí de lá e no quarteirão de baixo tinha um prédio que estava para alugar. Aí eu passei no posto, entrei pelo posto até o outro lado e falei, escuta, eu posso pegar, eu faço a população, colocar energia, dados e telefonia, eu posso usar essa lateral do posto aqui, se caso vocês quiserem comprar, eu tenho que pagar. Falei, não, pode usar. Né? E isso aí foi diferencial, porque toda aquela parte de estrutura não precisava usar. Tá? Você tem um custo assim, muito grande, né? E para dimensionar a central de cobrança, eu fiz assim, eu quero numa loja pequena, uma grande, uma média, uma no interior e outra dentro do shopping. E fui fazer uma pesquisa com o pessoal. E aí eles falavam assim, olha, eu gosto muito de vender. Né? A gente já dá o cartão, a pessoa vem. Só que muitas vezes a pessoa comprou pela primeira vez, esquece, ela nunca teve cartão, agora tem. E eu fico assim, chateado se eu cobrar a pessoa. Né? Eu gosto de vender, tudo mais. Isso daí foi a percepção de um monte deles. Então, o que eu fiz? Isso é uma central de atendimento, na qual, assim, uns 3 dias antes, a pessoa ligava para lembrar. Olha, daqui 3 dias, seu cartão vai vencer, sei o que lá, né? Então, conseguimos fazer um negócio muito bacana, né, que até hoje perdura. Tá? Alguma coisa automatizou já, mas foi um negócio bacana. Uma outra vez, eu fui disputar um projeto, e eu fui chamado lá, e já me falaram assim, olha, Kenny, você tem dó, tudo, mas, olha, tem uma empresa aí que nos procurou, ela é multinacional, é diferente daquela. Eu só não posso falar o nome aqui. O que você tem, né, teu diferencial em relação a eles? Eu falei, moço, olha, tem tudo isso de experiência, tem esses projetos que eu fiz aqui, né? Mas se você acha que por eles terem nome da multinacional, eles podem fazer melhor, né? Vou te dar um exemplo. Se você está pensando que sou amador e eles são profissionais, né? Leia a história. A história fala o seguinte, amadores fizeram a que não é e os profissionais fizeram a Titanic. E aí você lê a história e vê o que aconteceu. Né? E com isso, eu acabei sendo contratado. Então, às vezes, a gente tem que blefar em determinadas situações. Teve uma outra ocasião que foi assim, era uma disputa muito grande que eu tinha que fazer, só que eu não conhecia a empresa que estava competindo comigo. E ninguém falava nada, Até que um dia,
a área de compras falou assim, olha, amanhã você vem às 10 da manhã, tá? Traz a sua proposta, traz o modelo de contrato, nós vamos negociar. Eu falei para ele assim, só eu? Falei, não, você está competindo com uma outra empresa. Falei, que hora que é o meu? 10 horas. Não pode ser antes, não, porque 9 horas Falei, só com nós dois? Só. Tá bom. O que eu fiz? Às 9 horas era a reunião dele, certo? Eu cheguei 8h15. Aí eu falei, não, eu tô aqui, cheguei mais cedo, porque a minha reunião vai mais tarde, mas fica tranquilo aqui. Eu fiquei observando. Quando dá 8h40, chega, eu não conhecia, chega uma pessoa pelo interno, tudo tal, e ele queria falar com a mesma pessoa que eu ia também conversar. Ela falou, o senhor aguarda aí que próximo às 9 a gente chama. Quando ele sentou, eu sentei do lado dele, dei meu cartão, me apresentei e falei assim, olha, só ficou nós dois, tá? As duas empresas. E a área de compras vai pegar e fazer a gente jogar o preço lá embaixo. E aí você sabe que nós vamos acabar ou não ganhando nada ou até levando prejuízo. Tá? Eu me proponho, o cara ficou olhando para mim. Eu falei, eu dei um pouco do meu currículo para ele, né? Aí as realizações que eu fiz, ele foi olhando. Eu falei para ele assim, nesse caso aqui, não vai dar muito tempo, daqui temos 5 minutos para conversar. Você vai chegar lá e vai dar seu preço. Né? Quando eles pedirem para reduzir o preço, você não reduz. Você fala que não dá. Porque eu também não vou reduzir. Ah, mas como você sabe se o preço é seu maior ou não? Olha, dependendo de você me falar, eu tenho que dar as propostas. Preço mais alto, a última fase. E tenho onde que eu posso chegar. E onde que eu posso chegar, eu posso ter um lucro pequeno, mas eu ganho o projeto. Só que você fica no prejuízo. Então, é o seguinte, o que eu me proponho? Eu deixo você ganhar, tá? Quando chegar na minha vez, eu não tiro nada. Né? E nós fazemos um projeto juntos. Só que eu não apareço. A gente faz tudo nos bastidores, tal, com o pessoal e tudo mais. Você entrega o projeto, você que emite faz o contrato, emite a nota fiscal e a gente reparte aqui o lucro. Tudo bem? Né? Falei, Pedro, olha, é o seguinte, você não precisa decidir agora. Você vai lá para a reunião. Se a hora que sair, você passar por mim, fizer só assim, né? Aí eu sei. Aí eu sei o que eu vou fazer lá, né? Deixar você ganhar. E à tarde eu vou na sua empresa, né? Que, como eu não sei o teu contato, eu te dei meu cartão, você já manda um e-mail para mim com o seu telefone, eu vou lá tomar café com você à tarde, tudo bem? E aí ele acabou me ligando, fez assim, acabou me ligando. Então, são várias técnicas que você tem que desenvolver ao longo do tempo para que você consiga ter sucesso. Tá? A parte de consultoria, você tem que acreditar muito em você. Então, o tema da palestra aqui, que é a coragem, é a senha para o sucesso. Por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, você teve sorte também. Tive. Só que eu falo assim, a sorte você tem que ter o preparo, tá? Para que você consiga realizar as coisas. Porque não é só pura sorte, tá? Você tem que estar preparado para que as coisas aconteçam. Até dei um exemplo, muitas vezes o pessoal fala, olha, conheci uma empresa aí, ela paga aí determinado cargo lá, 10 mil reais. Ah, eu quero, não sei o que. Tem que saber mandarim. Então, é um dos requisitos. Tá? Muitas vezes você tem que... Quando tem gente que fala assim, que eu não gosto de inglês, não gosto de espanhol, não sei o que. Cuidado. Se você precisa trabalhar em multinacional, você tem que dominar no idioma. Tá? Então, essas coisas foram acontecendo. Só que assim, eu sempre acreditei no meu potencial.
né? Eu sempre tive uma força inabalável para enfrentar desafios. Pra vocês terem uma ideia. Eu tenho 71 anos de idade. Meus amigos falam, não parece, gente, parece 70. Né? Então, deu muita risada. Mas, olha, o ano que eu ia fazer 40 anos de idade, eu peguei um projeto muito grande e não dava para dormir direito, não dava para almoçar, não dava. Eu peguei uma úlcera dos gastrites, mas fiquei bom. No ano que ia fazer 50 anos de idade, um câncer de intestino, né? Operei, 6 meses de quimioterapia, mas fazia assim, eu ia trabalhar, almoçava leve, fazia químio e dava aula à noite. Vocês pensam que foi fácil? Não, mas foi isso que me ajudou a vencer as coisas. No ano que eu ia fazer 60 anos, eu tirei câncer de próstata, tá? E nos 2 olhos eu tive buraco de mácula, buraco dentro da retina. Tá? Em janeiro do ano passado, eu tive uma infecção urinária e quando eu achei estranho, tal, pensei que uns antibióticos resolveriam, mas foi um negócio bravo. Fazer o PSA, tinha feito em outubro, né, que tinha dado 0,06, só que estava 8 positivo. Então, foi detectado a tempo, injeções, remédios muito fortes e tal. E aí, eu estou acompanhando, eu estou com 0,02, graças a Deus, né? Então, no olho, esse ano de 2025, né, foi bravo. Né? Essa apresentação aqui em janeiro, né? Agora, 16 de janeiro, né? E a gente, nessa gravação, nós estamos falando aí que é o seguinte, 4 cirurgias no olho direito, tá? Colocado um gás, 7 meses olhando para o chão, e não foi fácil. Só que eu não deixei de realizar as coisas. Então, eu tenho a TV Relacionamento.com.br, na qual eu tenho um monte de apresentadores, graças a Deus. Por que eu tenho uma TV? Olha, eu passei todas essas situações quando eu vim para São Paulo. Então, trabalhei no SERPRO, trabalhei na antiga Telesp, trabalhei na American Express, trabalhei no Grupo Telefônica. As empresas do meio acadêmico, muitas. Né? Então, Faculdade Ibero-Americana, o Grupo Anhanguera, o SENAC, né? Assim, a FACAMP, e basicamente eu sou professor convidado de várias faculdades, né? Por palestras. Então, mas é uma coisa que gosto, faz bem. É uma forma de eu continuar atualizado. E com a TV eu consigo participar de congressos, de workshops. Isso me faz bem, tá? Eu estou sempre atualizado. Né? Vocês terem uma ideia, falo, mas o que você fez quando ficou 7 meses olhando para o chão? Eu pego as caixas de remédio, são muitas, eu abro aqui com cuidado, né, que é aquela parte branca, eu pego caixa de pasta de dente também, abro, né, que é a parte branca, e lá eu rascunhei o modelo para 6 livros, que vão sair em 2026. Certo? E fora isso, eu ajudei muitas pessoas no meio acadêmico, ajudei a montar cursos também, participei de reuniões, né, muitas vezes online, olhando para o chão, mas era a forma que eu podia contribuir. Né? Eu adoro dar palestras, né? Eu não sei se agora se eu deixei de falar alguma coisa, mas assim, tem algumas coisas que eu sinto saudade. Uma delas foi assim, tempo que eu estava em 1980, eu acabei indo no COCOM da Polícia Militar para implantar o 190, que é muito importante até os dias de hoje. Né? E 193 para os bombeiros também. Tá? E depois vieram os outros códigos especiais. Mas foi uma coisa assim, bacana. Tudo que for coisa assim, desafiadora, né, eu gosto de saber. Tá? Hoje, né, nós temos aí um aliado muito importante, que é a inteligência artificial, que, na verdade, ela já é bem antiga. Né?
até quem viu aqueles filmes do Spielberg lá, o Jurassic Park e tudo mais, né, que via aqueles dinossauros e tudo mais, né, isso há 40 anos atrás, praticamente, né, já achava aquilo bacana. Então, hoje, você imagina o quanto que as coisas... Só que a gente falava naquela inteligência artificial, falar realidade virtual, essas coisas. E o IA, né, como assim, ela basicamente começou a se falar de uns 10 anos para cá, tá, como IA. E um dia, então, num bate-papo com as pessoas, só que tinha pessoas bem letradas lá. E um deles pegou na verdade, ele achava que eu não ia ter resposta, né? E como aquilo mesmo podia talvez não ter, ele pegou e falou assim: ok, que você... A gente estava falando de filmes e tal. O que você acha de IA? Eu falei: a IA é muito bacana. Mas por que você acha que IA é bom? Eu gosto daqueles filmes antigos de faroeste. Então, os índios pegam o machado e falam: IA, IA. Né? Mas aí, depois a gente conversou. Então, na verdade, a tecnologia entrou na vida de todas as pessoas e nós temos que nos adaptar, tá? Senão ela nos engole. Né? Então, qualquer que seja a tua idade, um pouquinho de tecnologia você tem que absorver. Tá? Eu, aos 71 anos, leio bastante sobre tecnologia, converso com pessoas desta área. Né? Você vê, o mercado que eu comecei a trabalhar massivamente, que era o mercado de call center, né? Depois virou contact center, aí hoje é jornada do cliente, experiência do cliente, um monte de coisa e tal, mas, na verdade, assim, posições de atendimento mesmo, que eram 2 milhões de pessoas, hoje tem uns 400, 500 mil. Tá? Por quê? Naquela época, os sites era uma coisa assim, monótona. Hoje não, o site você entra lá dentro, você consegue tudo que for informação. Né? É lógico que hoje tem uns abusos aí. Você entra com... o robô conversa com você lá e muitas vezes não passa para as pessoas que realmente você precisa passar. Tem muitos ajustes ainda a serem feitos, mas que ele tem ajudado bastante as empresas, elas têm. Então, fique atento aí a uma série de coisas que ainda vão acontecer, tá? E eu espero que vocês tenham muito sucesso durante o ano de 2026, né? Em qualquer que seja a atividade que você trabalhe, procure ser acima da média. Tá? Não se contente em ser na média, né? Seja acima. Quando você acima da média, eu falei que da sorte. A sorte é a oportunidade mais o preparo. Então, todos os cargos que eu exerci, todos os projetos que eu participei, tudo que vai vir ainda pela frente, não é só fator sorte. A oportunidade sempre vai vir para todo mundo. Só que você tem que ter preparado para que aquilo aconteça. Tá bom? Então, eu desejo a vocês aí um ano maravilhoso, muita saúde, que é o principal de tudo, né? Muitas felicidades, e eu quero voltar a dar novas palestras para vocês aí de outras coisas, porque o interessante assim, é o dividir experiências, dividir as vivências, ok? E se vocês aí, se 100% do que eu falei servirem de alguma coisa para vocês, eu estarei muito satisfeito. Tá bom? Então, é isso aí. Oi, Kendi, voltei aqui com você. Tá. Obrigada por essa lição de vida aí que você deu, né? Essa quantidade Obrigado. de... Quantos minutos deu? Não deu muito pouquinho, não? Não, imagina, eu estou aqui com você ainda, Kendi. Eu tenho pergunta para fazer aqui para você. Então tá bem, por favor. Maravilha. Ok, na verdade não é nem pergunta, eu só quero, assim, colocar 2 pontos aqui que você falou na palestra. Primeiro que você falou sobre sorte, né? Que as pessoas sempre veem as pessoas que têm um sucesso na vida, que nem você, outras pessoas, como sorte. E eu queria
me posicionar e falar que realmente você tem razão. A questão não é só a sorte, é você estar preparado para essa sorte, exercer essa sorte, né? Porque você Sim, precisa correr atrás de conhecimento técnico, você também precisa fazer conexão com pessoas, né? Não ser um animal que fica dentro de um casulo. Enfim, existe uma série de coisas que te levam a essa sorte. É ou não é, Kendi? é verdade. Eu posso dar um exemplo aqui? Claro. Tá. Década de 80, quando eu era engenheiro de telecomunicações da estatal, algumas empresas começaram a procurar profissionais, né? Então, você pegava o jornal Estado de São Paulo, não tinha internet, então você pegava lá aquela página de empregos, né? E via lá. Então, eu olhei um anúncio que eu achei interessante para ela. É um grande banco, tá? Hoje é o maior banco do país, né? E ele pedia lá um gerente de telecomunicações. Eu olhei as coisas ali e falei, bom, pode ser que vale a pena. Então, eu fiz meu currículo datilografado, ainda, né? Que era, ninguém tinha impressora, ninguém tinha nada. E falei, bom, eu vou colocar no correio que estava lá, enviar caixa postal tal. Então, ia primeiro para o Jornal do Estado de São Paulo, né, para fazer uma triagem, para depois mandar para esse grande banco. E eu pensei, nossa, mas pode ser que muita gente aí, para esse cargo de telecomunicações, pessoal que trabalha na Ericsson, na NET, na Siemens, né, na Standard Elétrica e outras aí, também mande um papel melhor que o meu, tá? E talvez uma forma assim mais bonita, alguém que tem uma universidade melhor que eu fiz, tal, essas coisas. Aí eu pensei assim, o que me faria? O papel o envelope é basicamente o mesmo, você vai a papelaria de todo mundo parece o mesmo. O que eu posso diferenciar? Não existia um post-it ainda. Aí eu peguei um pedaço, cortei um papel de rascunho, coloquei aqui, coloquei um clipe, né? E coloquei a seguinte mensagem. Falei assim, a hora que ele abrir o envelope, ele vai ver essa mensagem. Falei assim, senhor entrevistador, preencho todos os requisitos. Por favor, não tome nenhuma decisão sem antes me contatar. Aí ele separou aqui. Gerou curiosidade, né? Eu fui chamado lá, tá? E só que aí eu descobri que banco paga pouco, infelizmente, né? Achava que pagava bem, então eu agradeci e não fui trabalhar com eles. Mas eu achei assim uma forma, né? Quando se você puder estudar o adversário, isso, ó, até deixa eu falar o seguinte: muitas vezes a pessoa fala, olha, eu sou headhunter também. Então, as pessoas chegam para mim e falam, okay, eu tenho eu tenho um currículo muito bom. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu falei para eles, olha, se a gente fosse estou falando década de 90, vai 2000. Tá. Se a gente fosse fazer nossa empresa, fosse fazer um grande jogo de futebol e pegar os melhores, tá? Pelo currículo, qual que é o melhor de todos? Pelo currículo, o melhor de todos é o Pelé. Falei, tá bom. Então a gente chega ao Pelé e fala, Pelé, nós vamos fazer um jogo aí, você aguenta correr 90 minutos? Não, 90 minutos eu não consigo. Então, a gente agradece e tudo mais. Aí eu falei para ele assim, tudo que você foi é referência. Vale que você consegue daqui para frente. É como se tivesse zerado aquilo, né? E você para atingir os resultados que a empresa pede, você tem que estar dentro de um patamar ali, né? Eu não estou tirando nada do que é seu, mas o mundo mudou, né? É isso que eu tenho falado com as pessoas, né? Então, quando eu falo que a gente tem que estar sempre se adaptando, né? Principalmente com a tecnologia. Eu conheço meus amigos aí que se aposentaram, não gosto de sair, não gosto de... Mas tá bom, então você vai ficar sem televisão só.
O dia que você quiser alguma coisa a mais, né? Ah, mas se eu tivesse alguma outra coisa para complementar, seria bom. Só que você tem que se preparar para isso, né? Aposentado ou não, as empresas têm que enxergar o seu valor e falar assim, olha, esse cara vai me ajudar a conseguir os resultados. Você, essa pessoa? Essa pergunta que eu faço. E aí, quando a Sim, pessoa, por exemplo, entra, ele está numa empresa, aparece outro convite. Aí ele fala assim, por que isso acontece agora? Aí eu falei assim, você já viu uma moça, quando está muito tempo sem namorar, ela começa a namorar, aparecem outros pretendentes, porque os sim, olhos brilham, é outra pessoa. Então, é assim, verdade, quando você vai para qualquer lugar e os olhos brilham, tudo flui, é né? verdade. Eu até falo, eu tenho um lema que é assim, a pessoa que vem conversar comigo, ela tem que sair melhor do que antes de começar a conversar comigo, tá? Nós temos que dar a nossa contribuição dessa forma. É verdade. Ô, Kendi, encerrando aqui a minha entrevista com você, Ah, eu queria perguntar sobre um ponto que você se posicionou durante a sua apresentação sobre a tecnologia, né? E tá. eu vou fazer também um link com a questão da coragem. Você acha que existe ainda um pouco de receio, né? Ou falta dessa coragem de alguns profissionais de realmente utilizar de maneira mais eficiente a tecnologia? Sim, na realidade, eu vejo assim, o ser humano é resistente ao novo. E quanto mais tempo ele vai deixando isso daí, é, é normal. Você vê que quando todo mundo. Eu usei, ó, eu rachei lenha até os 18 anos de idade. Em casa não tinha fogão a gás. Só que quando eu vim para São Paulo, você não tem casa que tem fogão a lenha, né? Eu tive que adaptar ao gás. Os primeiros dias Sim, eu olhava, achava aquilo meio estranho, né, tal, mas tem que se adaptar. E os bancos tinham lá um monte de gerentes que gostavam de ficar sentados e recebia o cliente e tomava um cafezinho com ele, tá? Quando os bancos chamaram o gerente, falaram, ó, agora vocês vão ter que fazer um curso disso daqui, vocês vão receber listagem de computador, vocês vão ter que entrar e aprender a ver a tela do computador, lançar isso daqui e vender mais cartões, não sei o que lá. Então, não, nós não quero continuar sentado aqui atendendo os clientes. Na segunda vez que foi falado, eles falaram, não vou fazer isso, então vocês estão dispensados. Pô, mas eu dei tanta contribuição para esse banco, eu não sei o que, tá? Mas não serve mais. Entendeu? Isso acontece com tudo, todos os setores, né? Então, quando eu falo coragem, é assim, a gente tem que se adaptar ao que está vindo, né? Eu gosto muito de um pensamento do Sun Tzu, da Arte da Guerra. Ele fala assim, o rio aprendeu assim, a contornar seus obstáculos, né? A vencer seus obstáculos, porque ele é água, ele flui aonde precisar. O sim, ser humano, muitas vezes, ele é rocha, ele acha que é bom, que não sei o quê. Eu sempre fui feito desse jeito e eu sempre vou fazer assim, tá? Só que se ele pensar assim, ele vai voltar a cabeça dele nos tempos das carroças, que era bom, depois virou o carro, né? Hoje você já tem avião, você tem uma série de coisas, né, que você tem que adaptar. Então, assim, só que o comportamento humano tem que ser assim, não é só mudar tecnicamente, né? Quando eu falo tecnologias, a pessoa tem que ser uma pessoa melhor. Então, a tecnologia tem que ajudar ele a ser mais cordial, a tratar bem as pessoas com respeito e dignidade, né? Seja qual for a religião que eu falo assim, qualquer que seja a sua fé, ou qualquer que seja a sua origem, o que vale é por isso seu ser. é Qualquer que seja verdade, a sua crença, o que vale é a tua fé. Tá? é Então, verdade, assim, qual coragem você tem que ter? De acordar de manhã cedo, tá? Agradecer por você respirar, ok? E vamos à luta. Né? Uma coisa que eu queria complementar, assim, e que muitas vezes em palestras aí o pessoal pergunta,
Kendi, você, pelo menos, passa a impressão que você é organizado. Não é que estou organizado, mas eu não gosto de pessoas que me cobrem. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu pego essas folhas aí brancas aí atrás dos remédios, né? Então, eu fiz hoje, né? Ontem para hoje. Então, eu coloco assim. Dia de hoje. Tem, por exemplo, ir no correio, comprar tais coisas lá, tal, mandar e-mail, não sei o que tal, dar uma olhada na palestra de hoje à tarde, né? Que eu vou ter com a Cristiane, se está bem, né? Almoço na casa da filha e assim por diante. Isso eu escrevi ontem à noite. Quando eu cheguei de manhã cedo, eu falei, opa, aí eu ponho um boné fictício de presidente. Aí eu delego um pouquinho de office boy, que ele tem que ir no correio até tal hora, certo? Eu delego ao Kendi para tratar da saúde, que ele tem que ir lá e comprar determinados remédios na farmácia, tá? Eu delego o Kendi de relações públicas, tem que almoçar lá na casa da filha, certo? Eu delego o Kendi de palestrante, que ele tem que estar 2h30 pronto e apto para poder dar uma palestra para o Cresce, né, para a Cristiane. Então, todo dia eu faço isso, telefones que eu tenho que dar e tudo mais. Então, de manhã cedo eu dou uma checada, coloco horários ali e tudo está certo. Então, se você, por exemplo, você fala, eu vou ser cobrado de tal coisa, mas eu posso esquecer, faz isso daí. Então, usa até essas folhas de dentro aí de caixa de passa-dente e tudo mais, você vai estar ajudando a ecologia e você vai estar ajudando o seu cérebro, tá? Então, eu estou com 71 anos, graças a Deus meu cérebro funciona muito bem, porque eu leio todos os dias, né? É isso aí. Eu procuro conversar com as pessoas, eu tenho a TV Relacionamento, www.tvrelacionamento.com.br, até os internautas que estão nos assistindo, né, estão convidados aí para serem entrevistados nos programas aí que a gente tem. Eu tenho lá o Gestão Executiva, tá? Que serve para empreendedores, professores, né? Tudo mais. E para artistas eu tenho o Você é Top. Mas eu tenho uma grade com um monte de outros apresentadores lá, que estão sempre bem-vindos. Kendi, muito obrigada, viu, pelas suas dicas de vida, porque para mim são dicas de vida, são lições. E muito obrigada por todas as informações que você passou, principalmente por esse estímulo aí da gente trabalhar, superar as dificuldades, porque coragem não é ter medo, coragem é ter a capacidade de enfrentar os medos, né, Kendi? E espero você, né? E espero você numa próxima oportunidade, numa próxima palestra. Tá bom? É o segundo semestre, você já pode me convidar, que eu tenho uma outra pronta, tá? Muito obrigada, viu? Obrigado a você, gratidão. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau.